Como fazer para evangelizar uma pessoa na rua? Bom, nesse vídeo eu vou estar passando para você alguns passos importantes que, se você fizer, você vai conseguir superar essa dificuldade que você vem tendo. Se você é aquela pessoa que tem medo de falar, se você é aquela pessoa que tem vergonha, você fica ansiosa, trava na hora de falar, você não consegue se aproximar das pessoas que você não conhece na rua, então fica comigo até o final do vídeo, eu vou dar alguns passos para você, que se você colocá-los em prática, eu acredito que, de acordo com as experiências que nós vemos tendo, você vai ter sucesso nessa sua empreitada de evangelizar. Bom, mas antes de nós começarmos, se você é novo por aqui, eu quero convidar para você deixar o seu like, né? É grátis, não custa nada. E se inscrever também no nosso canal e compartilhar o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas e assim possa ser ajudadas. Bom, começando pelo livro de Atos, capítulo 8, versículo 25, nos conta a história de Filipe. Bom, quem era Filipe? Filipe era um diácono da igreja primitiva que foi nomeado para servir as mesas, assim como Estevão também. E observa isso. Quando Estevão foi morto em Jerusalém, Filipe desce a Samaria para evangelizar, para pregar. Talvez você diga, mas ele não era um diácono? Aí é que mora a grande questão. Embora ele fosse um diácono, ele havia se preparado. Ele conhecia as Escrituras. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: se você deseja ser um evangelista, se você tem no coração o desejo ardente de evangelizar, de você anunciar a palavra do Senhor, você precisa entender que essa atividade é uma atividade espiritual, não é uma atividade simplesmente humana, né? Que depende da pessoa falar bem. Se fosse assim, todas as pessoas que falassem bem poderia anunciar o evangelho. Mas anunciar o evangelho não é como se você fosse fazer uma apresentação ou um coach, né? Enfim, fazer uma palestra, não é bem assim. Anunciar o evangelho, assim como Filipe o fez, e assim como os apóstolos fizeram, requer um preparo dentro das Escrituras e um preparo espiritual. Então, eu quero dar aqui os primeiros passos para que você possa ter sucesso nessa tarefa de evangelizar. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que o primeiro grande passo que você precisa é você depender exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te capacitar. E para isso acontecer, você precisa dedicar algum tempo em oração e jejum e leitura da palavra de Deus, né? Esse é o primeiro grande passo. Porque quando você se debruça na Bíblia e você começa a ler, você começa a adquirir o conhecimento da fonte espiritual, que é a palavra de Deus, e ao mesmo tempo você pede a sabedoria do alto, ou seja, você busca de Deus do alto a sabedoria, a unção. O que acontece? Nesse momento, o Espírito Santo começa a te capacitar para que quando você chegar ao momento de falar, aí já não é mais aquela pessoa que faz uma palestra, um coach, não. Aí já você se torna um instrumento de Deus. Então, é como diz lá em Hebreus capítulo 10, que tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Então, quando você se sente capacitado,
depois de você ler, depois de você orar, depois de você jejuar, depois de você estar ali consagrado, então você vai se sentir ousado, intrépido. Obviamente, quando você for falar, provavelmente você não vai você vai sentir a ausência dessa vergonha que você costuma sentir. Então a vergonha, o medo, a ansiedade, a preocupação, o branco que dá, geralmente são coisas naturais da nossa carne, mas que se nós estivermos ali debruçando na Bíblia, debruçando ali na oração, né, pedindo sabedoria, orando, jejuando, o Espírito Santo vai te capacitar para que você esteja naquela hora. Então, o que aconteceu com Filipe? Filipe, ele se aproxima daquela carruagem e pergunta para o superintendente da rainha de Candace o seguinte: entendes tu o que lês? Então, outro passo importante, você precisa se aproximar das pessoas com respeito, com humildade e com educação, para que você consiga conquistar a confiança daquela pessoa e você possa transmitir assim o evangelho, né? Então, nesse momento, você precisa conversar com a pessoa. E se você é aquela pessoa tímida, se você é aquela pessoa que fica... que não consegue fazer uma amizade, se você não consegue falar com uma pessoa estranha, se aproximar e tal, se você fez o primeiro passo que eu dei para você aqui, você vai sentir-se em condições e vai conseguir se aproximar e conversar com qualquer pessoa na rua. Então esses passos aí são fundamentais para a pessoa que queira ser um evangelista, anunciar a palavra de Deus. Então, o que Filipe faz? Então Filipe começa, pelo profeta Isaías, anunciando ali a mensagem de Deus. E o que acontece? Ele estava preparado, ele conhecia as Escrituras, né? E é o que nós precisamos fazer. E não somente as Escrituras, mas também o preparo espiritual que ele tinha para poder passar aquela mensagem. Então, depois que você conseguir se aproximar das pessoas e tal, aí você precisa fazer como Filipe. Você precisa começar lá pelo Gênesis, né? Quando lá no capítulo 3, versículo 15, começa sobre o plano de salvação para a humanidade. Quando Deus promete a Adão e a Eva enviar o Messias para a salvação, né? Comece dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então comece por esse versículo, é um versículo fácil, João 3,16. Você pode começar também pelo Salmo, capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Comece falando da entrega que nós precisamos fazer e confiar no Senhor, Salmo 37, versículo 5. Comece falando sobre o arrependimento, o perdão. Comece dizendo, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Comece falando que só o sangue de Jesus pode nos purificar do pecado, quando nós nos arrependemos. Comece dizendo que o salário do pecado é a morte, mas Deus, o dom de Deus é gratuito,
trazendo a vida eterna para todos aqueles que nele crêem. Continue dizendo, em João, capítulo 3, versículo lá 17, que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Enfim, com esses versículos você vai poder estar transmitindo o plano de salvação. E estude a Bíblia, se prepare, e se você é aquela pessoa que quer aprender, quer se aprofundar em conhecer mais as Escrituras, né? Eu recomendo fortemente que você conheça o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, onde você vai encontrar ali os cursos, né, do pregador vocacionado, né? Inclusive, esse curso, eu vou disponibilizar aqui gratuitamente para que você possa aprender como pregar, como montar o seu sermão. Esse livro gratuito que eu vou deixar aqui na descrição para você. E se você desejar conhecer o curso do pregador vocacionado, como você se tornar um pregador, como você se aprofundar nos conhecimentos da Bíblia, né? Fazendo aí a sua interpretação bíblica, conhecendo a Bíblia de capa a capa, é só você acessar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui. Mais uma vez agradeço a sua atenção e desejo que Deus te abençoe nesse empreendimento de evangelizar. Se você quer falar comigo, acesse o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.